E isso está acontecendo agora, mas em vez de União Soviética, você tem a China, e agora você tem os Estados Unidos pensando já numa nova Guerra Fria, fazendo esse realinhamento. Isso está rolando no caso da Venezuela, o Renato descreveu bem, e aí você mistura duas coisas que o Trump gosta. Uma é reforçar poder na região, e o segundo é o interesse em reservas ou de minérios ou de petróleo, como a Venezuela tem. Para as empresas americanas, isso é... Não tinha ninguém aqui no Brasil mostrando a verdade, que era unânime a opinião do leste europeu de que o Putin estava errado. E tu foi lá pra mostrar isso. Exatamente. E no meio da polêmica toda, ainda fiz a maior doação privada da história do Brasil pra Ucrânia. E eu queria falar mais, cara, sobre as medidas vindo lá dos Estados Unidos e principalmente envolvendo a Venezuela, cara. Como vocês estão acompanhando aí? Acredita que possa desenvolver? Bom, sobre as medidas do Brasil, né? Eu acho que o que foi ficando claro nesse processo todo é que tem um componente político muito importante que as pessoas estavam antes colocando como algo minoritário, principalmente no que envolve o Alexandre de Moraes, não pela perseguição ou pelo inquérito contra um ou contra outro, mas por ele simbolizar aquilo que o Marco Rubio e parte da direita lá do MAGA tem dito, né? De que juízes, e o Alexandre de Moraes está sendo um espelho, pode ser um espelho para outros lugares, estão passando legislações, estão tomando medidas além daquelas que eles poderiam tomar. Isso pode influenciar, por exemplo, a questão das redes sociais em vários países do mundo, que estão discutindo questão de regulação, de algo relacionado às redes sociais. Isso pode servir para a União Europeia, para outros países do mundo olharem isso e querem fazer alguma coisa. Então, justamente por isso eles querem, né, sancionar e tentar, de alguma forma, enfim, cortar o Alexandre de Moraes de alguma forma. E sobre a Venezuela, cara, assim, eu vejo os Estados Unidos já falando de Venezuela, de mudança de regime na Venezuela já tem algum tempo, né? Inclusive teve aquela vez que eles fizeram lá do Juan Guaidó, que gerou apoio, acho que quase 60 países no mundo inteiro reconheceram o Juan Guaidó como legítimo presidente da Venezuela. Só que, pelo menos as últimas medidas aí do Marco Rubio, eu achei, sinceramente, meio perfumaria, né? Uma delas, para quem não acompanhou, ele disse que ele ia aumentar a recompensa para informações sobre o Nicolás Maduro. 50 milhões de dólares, né? Todo mundo sabe onde está o Nicolás Maduro, né? Não, acho que não precisa de informações para isso. Ele tá lá no Palácio, acho que é o Palácio Miraflores, né? O da Venezuela. E ele, inclusive, respondeu isso pro Marco Rubio, etc. Então, assim, não sei. É um regime que já se fechou muito. Ele respondeu falando, eu tô aqui, me dá os 50 milhões. Exatamente. E é um regime que já se fechou muito, né? Então, eu vejo com certa dificuldade qualquer tipo de mudança de regime que não envolva a força. Aí, beleza, Estados Unidos tomar alguma medida mais severa. E outra coisa também que eles estão bastante de olho é com a questão de Essequibo, né? Que é aquela região ali na Guiana, que o Maduro já... Pelo menos anexou na Venezuela, o mapa dele, o mapa fictício dele. No mapa dele ele já mudou lá, já colocou aquela região como região da Venezuela. Tem uma discussão de dezenas, centenas de anos sobre aquela região. E hoje está previsto que empresas norte-americanas explorem aquela área, né, com autorização do governo lá da Guiana, etc. E o Maduro dizendo que vai tomar aquilo para ele obviamente está atacando frontalmente os direitos das empresas norte-americanas. E isso, obviamente, o Trump e os Estados Unidos não vai deixar que aconteça. E eu também duvido que o Maduro vá tomar qualquer tipo de medida com aquela região que não seja da boca para fora, né? De mudar um mapa ou de falar para os outros. Porque, primeiro, que não tem como, do ponto de vista da geografia do lugar, né? Para ele estar naquela região, ele teria que passar pelo território brasileiro. Espera-se que o governo brasileiro cumpra com a sua obrigação e não permita esse tipo de coisa. E, além de ser inviável, não faria nenhum sentido. Então, é uma pena, assim, porque eu sinceramente não vejo hoje algum jeito ali de deposição dele, dado o quanto o regime se tornou tão fechado. Ô, Renato, mas quando tu fala em 2019, foi 2019 isso, né? A do Guaidó. Sim. Era governo Trump ainda, sim, mas era muito, digamos assim, era o governo Trump 1.0. Sim.
E de 19 para 25, muitas coisas aconteceram na Venezuela, inclusive as últimas eleições, quando o Maduro se comprometeu, né? Tiraram algumas sanções ali com base nos acordos, até o Brasil intermediou Ele faria isso. o voto também impresso e tudo mais, que serviu para a oposição contar quantos votos teve lá de fato. Exatamente. Então, assim, hoje a temperatura não está muito mais alta do que no passado. E outra coisa, a liderança da Maria Corina Machado. Corina Machado é uma liderança mais forte também. E não seria interessante para os Estados Unidos mudar o regime lá, mudar... Não, é interessante com certeza, né? Porque a Venezuela é um país importante, com uma dimensão territorial importante e que, obviamente, faria sentido. Agora, eu vejo com um pouco de desesperança isso. Acho que já passou um momento. Se fosse feito algo mais duro ali naquele momento de pós-eleição, onde a maioria dos países estavam vendo se reconheceria a vitória do Maduro, se não, o próprio Brasil ficou um pouco nessa situação, né? Mas sempre com um pouco mais de afago ao lado do Maduro. Eu acho que assim, perdeu ali uma oportunidade, uma janela para fazer isso. Agora que tem reconhecimento da comunidade internacional, etc., fica cada vez mais difícil. O que justificaria uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela? Porque estão falando aí, eu não sei até que ponto estão explorando isso mediaticamente, mas durante o dia e agora à noite, certamente isso aí está sendo debatido. E se houver essa intervenção, como é que o Brasil, né, sendo um país vizinho, se comportaria ou deveria se comportar? Eu acho que o Brasil provavelmente vai... vamos lá, o que poderia motivar essa questão de Essequibo, das empresas americanas que vão estar ali explorando aquela região da Venezuela, tentar tomar aquilo para eles, e o Brasil vai se comportar igual fez agora na questão do ataque que Israel fez ao Irã, né? Vai dizer que foi uma violação da soberania do país, que pode não concordar muito bem com o que o Maduro está fazendo, mas tem que respeitar, blá, 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 blá. Isso vai gerar um grande problema. Essa é a linha do Celso Amorim e da política externa do governo Lula. E aí, Renan? Quando o Marco Rubio... Quando o Trump entrou, uma das coisas que eram faladas a América como um todo, não só a América do Sul, ela é uma reserva estratégica para os Estados Unidos no momento em que o mundo vai voltar a se dividir numa espécie de uma nova Guerra Fria com a China. Portanto, a gente começa a ver assim, os Estados Unidos falando de Groenlândia, que não é América, mas está próxima da América. Começa a ver os Estados Unidos falarem de Canadá, o Canadá é o 51º estado. Começa a falar de América Latina. E desde então, os olhos americanos não só com as tarifas, mas na política, vamos dizer, no seu quintal, né, que é a América, ele volta a tratar do assunto com um foco que não tinha antes, né? Antes de ver Estados Unidos tratando de Ucrânia, tratando de Oriente Médio, tratando de Mar Amarelo, lá, o problema Taiwan, China. O Marco Rubio, ele tem para ele é uma questão central, né? E hoje ele é o secretário de Estado, ele é um cara fundamental no governo Trump, em levar a questão do enfrentamento às esquerdas na América Latina como algo importante. Portanto, não é meio que papo assim. Eles estão falando sobre Colômbia, sobre México, que tem uma presidente de esquerda, Brasil e Venezuela. E isso atende, o interesse do Trump e do grupo dele, em termos geopolíticos, em colocar todas as Américas alinhadas com ele. E eu acho que eles vão trabalhar isso, né? Um alinhamento geopolítico das Américas como um todo. E dois, em enfrentar regimes mais à esquerda, sejam ditatoriais, sejam democráticos, que apresentam um maior ou menor, mas algum alinhamento com a China. Então eu acho que ele vai meio que passar uma régua na América do Sul, igual fez, os Estados Unidos fizeram aqui em certa medida, não dá pra fazer uma regra de três, mas rolou durante o período das ditaduras militares que a gente teve aí, dos regimes. Você tinha uma influência comunista da União Soviética com partidos comunistas e populistas que estavam ascendendo ao poder ali, o exemplo do Allende no Chile, dá pra falar do Jango aqui no Brasil. Os Estados Unidos, opa, tá rolando isso, vamos passar a régua aqui. E isso tá acontecendo agora, mas em vez de União Soviética você tem a China, e agora você tem os Estados Unidos pensando já numa nova Guerra Fria, fazendo esse realinhamento. Isso tá rolando no caso da Venezuela, o Renato descreveu bem, e aí você mistura duas coisas que o Trump gosta. Uma é reforçar poder na região, e o segundo é o interesse em reservas ou de minérios ou de petróleo, como a Venezuela tem. Para as empresas americanas isso
mel na chupeta. Então, faz muito sentido, não só na geopolítica americana, na lógica do Marco Rubio e na própria lógica quase mercantilista ali do Trump de metais, minérios, quero. Né? Enfim, eu não trato isso como brincadeira. E aí, Arthur? Cara, concordo com tudo que foi dito. Fala, deixa eu na política brasileira, né? Cara, é mais fácil. Sem querer, você já até falar pra eles, cara, é que já deu mais de 11 horas, velho. A gente vai voltar ainda pra São Paulo hoje. Então, vamos. Tu adivinhou porque eu ia encerrar depois disso aqui. Mas tu fugiu pra falar, é mais fácil falar assim, não, pô, os caras são mais especialistas. Não, do mas que muito eu mais. aqui, pô. Cara, assim, Caralho, eu sempre que eu vou falar. Eu já vi estratégia sua pra fugir de debate, agora pra fugir de... Assim eu nunca tinha visto, não. Deu horário. Não, mas é que assim, eu realmente não gosto de política internacional, cara, é uma coisa que eu não me interesso. Tudo que eu vou perguntar pro Renato, pro Renan, pro Orlando, né, são caras que manjam muito. Inclusive tem uma revista Valete só sobre o Trump, que, cara, você lê aquilo lá e fala, puta, meu, maravilhoso. E eu me sinto até roubando o discurso dos caras, porque tudo que eu falo, na verdade, é repeteco do que eles estão falando. Então, enfim, política internacional Tu não tem é trauma com política internacional? Não, por quê? Ah, não, né? O contrário, ó. Leste europeu é com a gente mesmo, hein? Se tu fosse contrário à política internacional, tu não viajava pra Ucrânia. Opa, como não? Não, tu foi viajar no momento ali que começou a guerra. Aí tu foi se meter lá pra fazer conteúdo. Sinal que ele tinha interesse por questões... Mas você sabe que existe uma questão... Então. Não, existe uma questão... Isso é bem importante dizer até. Na época, o governo Bolsonaro e a oposição lulista estavam na mesma posição contra a Ucrânia e a favor do Putin. Não tinha ninguém aqui no Brasil mostrando a verdade, que era unânime a opinião do leste europeu de que o Putin estava errado. E tu foi lá pra mostrar isso. Exatamente. E no meio da polêmica toda, ainda fiz a maior doação privada da história do Brasil pra Ucrânia. Foi? A gente fez a arrecadação pelo YouTube, levantou uma grana, e a gente fez uma jornada com um pedaço do dinheiro que a gente conseguia sacar lá, comprar mantimentos. Aí a gente foi entregar aquilo na Ucrânia, a gente entregou até tinha um padre que tava escondendo. Foi foda, ali, isso foi foda. Foi foda. Foi muito cansativo. Até que tu mandou um áudio e acabou a tua depois. Acabou a tua carreira de correspondente. Ou começou, né? Assim, nada vai dar mais view do que o dia que eu voltar pra Ucrânia. Inclusive, quando eu fui pra El Salvador, a primeira coisa que eu lembro que a Folha fez uma matéria, MBL vai lá na posse e tal. Falaram, e o Arthur Duval, ele vai? Eu falei, não vai, né? Tinha muitas Tu pensa em voltar lá, sobre isso, cara? mas deixa. Tu pensa em voltar lá, realmente? Absoluta, cara. Vai ser um momento. Com certeza absoluta. Não só pra Ucrânia, pra toda aquela região. Maravilhosa, uma região abençoada. Sim. Com minérios, é o que o Trump tá falando. Terras raras. É lógico. O Brasil tem grandes problemas, e eu acho que os dois maiores que a gente pode comentar é um problema de natureza essencialmente política, que é essa briga que envolve STF, em briga que envolve os demais poderes, as facções políticas de cada lado. E aí isso se reflete em a gente não conseguir resolver os dois maiores, vamos dizer, sintomas disso tudo. Um é a crise fiscal, o Brasil vai quebrar até 2027, 2028. Não é opinião minha, essa trajetória de quebra é entendida por todo mundo. E a outra é o avanço das facções e o aumento da criminalidade e a sensação de criminalidade no Brasil. Como a gente não consegue ter unidade pra tocar nada, a gente não consegue resolver esses dois problemas. E aí não adianta todo mundo ficar só discutindo, que na internet fica todo mundo discutindo e brigando, quando não tem ninguém endereçando os assuntos. Se for pegar na agenda do dia, da direita, da esquerda ou do centrão, absolutamente ninguém tem um projeto sobre segurança pública no Brasil, ou sobre como mitigar o avanço, sei lá, do Comando Vermelho, o avanço do PCC, que é um avanço mais institucional. Do outro lado, essa trajetória de quebra que o Brasil tem, ou seja, o Brasil vai precisar reformar um monte de coisa na máquina pública. Se você quiser baixar os juros já estão extorsivos hoje, você vai ter que mexer no custeio, e mexer no gasto primário, significa enfrentar um monte de privilégio. Ninguém tem coragem de fazer isso. Só pra contar pra você, o Kim conseguiu semana passada, depois de quase 6 meses de trabalho, as assinaturas necessárias pra andar com a PEC, mas só com o privilégio do funcionalismo. Pra obter as assinaturas foram 176. Foi uma luta pra algo que é meio óbvio. 171 é necessário, ele bateu 176. E, cara, não deveria ser essa luta. Igual quando, vamos dizer, o Kim conseguiu passar um dos projetos ligados à segurança pública, ele passou nas comissões, depois passou na Câmara dos Deputados, foi pro Senado, o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, não quer pautar. Então tem algo de muito estranho quando quem detém poder no Brasil, e todas as facções políticas envolvidas, não quer tocar o que
Precisa. E nos coloca em discussões que, por mais que sejam importantes, por exemplo, a discussão do Alexandre de Moraes, essa discussão que envolve a anistia, tem sua importância. Mas não é a discussão que põe comida na mesa das pessoas, ou é a discussão que evita as pessoas de serem assaltadas no meio da rua. Então isso não... Essa discussão, ela é alheia à vida de uma pessoa comum que só quer viver e pagar as contas, comprar alguma coisinha no fim do mês e não ser roubada. E como o debate público tá preso nisso, e como houve agora essa atuação do Donald Trump, e a gente pode debater bastante sobre isso hoje, a gente fica numa situação que é muito chata, de ser, especificamente nós, de sermos chatos tentando puxar a discussão para outro campo, quando as pessoas só querem discutir, vamos dizer, qual foi o último xingamento do Trump ao Lula, qual foi a última resposta imbecil do Lula pro Trump. E é um pouco desesperador isso, Então, o que a gente propõe para todo mundo a gente tem que sair meio que só da conversa e ir pra ação. Tá, e é uma coisa que a gente tá conclamando. O Arthur teve um podcast que ele conversou com uma pessoa que é de uma linha política diferente da nossa, que é o Rubão, e a gente encontra mais convergências com ele do que divergências. Então, quando você pega um cara de uma linha diferente, mas que tem o mesmo senso de urgência da gente fala, porra, sabe? Tem gente aí disposta a olhar e falar, cara, vamos tratar dos problemas. E aqui é um dos lugares, aqui é uma das casas pra gente fazer isso. Se eu fosse trazer agora o problema eu não sei dizer como vai terminar a crise Alexandre de Moraes, Lula, Donald Trump. Eu não sei até que ponto Donald Trump vai levar, vamos dizer, essas punições que ele está colocando ao Brasil do ponto de vista diplomático, de sanções, e que se isso pode ou não inviabilizar a economia brasileira. O Brasil é o país, até agora, o Renato que me corrija, é internacionalista, em que as tarifas foram aplicadas num valor mais alto. Sim. O Brasil também foi o país em que a Magnitsky andou. Então, naturalmente, não é só parte do projeto norte-americano de, vamos dizer, diminuir o valor do dólar, aumentar a competitividade dele e fazer os Estados Unidos ter uma maior participação global em termos de produto. Não é só isso. O caso brasileiro envolve política e quem fica tentando diminuir o papel do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo como caras que organizaram isso, mente. Eu não gosto do Eduardo, eu nunca falei com o Paulo Figueiredo. Agora até o Haddad, ele tinha uma agenda marcada com o secretário de Tesouro, o Scott Bessent, ele desmarcou dias antes. E um dia depois o Eduardo Bolsonaro se reuniu com ele e o Paulo Figueiredo, mostrando que eles teriam mais interlocução do que o governo brasileiro. Sim. Então o Trump tá atuando ali, tem um interesse que envolve, vamos dizer, ajudar os Bolsonaro em alguma medida, tem uma coisa que, a gente sempre defendeu, e é real, a gente do campo da direita sempre defendeu, que é tirar o Brasil e a América do Sul como um todo desse polo que a gente pode chamar bolivariano e de uma adesão que tá acontecendo lentamente com a China, que pode ter consequências ruins, no geral. Mas a que preço? A humilhação nossa, o fim, não vou usar o termo soberania que o PT usa, mas o fim do autorrespeito que o Brasil tem que ter como nação. A gente realmente precisa do Trump apontando o dedo pra gente e do Marco Rubio fazendo isso pra gente resolver nossos problemas internos. A gente é incapaz de resolver isso. É isso que eu queria botar na mesa pra começar, tá? Eu não acho que o Trump esteja interessado em transformar o Brasil na democracia mais funcional do mundo. Pra mim, o Trump quer alinhar o Brasil ao governo dele, não é nem aos Estados Unidos, ao interesse personalíssimo dele, como ele faz com outros lugares. Isso não necessariamente é bom pro Brasil. O Trump vir aqui e os Estados Unidos explorarem terras raras com negócios favoráveis a ele, é algo bom pra gente? Será? Né? Essa é a pergunta que eu coloco. Eu acho que não. Então, por que nós deveríamos, como é proposto por uma parte da direita, achar lindo e ter que ficar apoiando cegamente o que tá acontecendo? Não, eu sou brasileiro. Eu tenho que cuidar do nosso interesse primeiro. E aí eu vou pro outro lado, que é o PT, que tá indo numa aposta de quanto pior melhor, porque agora, se a economia vai mal, ele tem uma desculpa, ele vai falar, foi o Trump que quebrou o Brasil. E, enfim, não é, né? As decisões foram tomadas pelo PT ao longo do tempo. E aposta nessa luta anti-americana, o Brasil contra os Estados Unidos pra, sei lá, construir uma candidatura com um discurso supostamente nacionalista. Tá todo mundo muito insensato, cara. Tá muito insensato. E eu não acho que dessa turma aí vai vir alguma solução. E aí, Arthur, como é que você tá acompanhando isso aí, cara? Cara, vamos lá. Eu fui alvo, inclusive, de uma polêmica esses dias por causa disso, né? Entre aspas, perdi uma aposta pro Paulo Figueiredo, né? Que a galera, inclusive, brigou bastante comigo na internet por causa da Lei Magnitsky, né? Na live que eu tava falando, cara, eu não acho que ele tem condições de apontar o dedo pro Gilmar Mendes. Essa era a aposta, né? Que o Gilmar Mendes não vai mudar de postura em relação ao apoio ao Alexandre de Moraes. Sai a Magnitsky, e aí o pessoal, lá, você não sabe de nada. E aí, é o seguinte, cara, eu acho que é um pouco infantil da nossa parte não querer entender que é muito menos sobre, né, democracia, ou defender uma democracia, ou defender
países democráticos e muito mais sobre uma influência global que os Estados Unidos quer exercer sobre a América Latina, né, e sobre a América do Sul. A gente sabe que no mundo hoje nós temos 3 superpotências, né, que é os Estados Unidos, a China e a Rússia. E nós tivemos um governo brasileiro, nós temos um governo brasileiro que sediou a cúpula do BRICS, falou de moeda do BRICS, falou de soberania, de enfrentar os Estados Unidos, e a gente se colocou, né? A gente nem estava no radar, a gente se colocou na frente, né, de um Trump que vai falar: vocês querem fazer graça? Vocês querem influenciar a Arábia Saudita? Vocês querem influenciar outros países que não necessariamente fazem parte do BRICS, né, mas que estão ali em volta, vendo as novidades? Vocês querem influenciar para uma independência dos Estados Unidos? Então pera lá que eu vou mostrar como é que funciona. E no meio disso, você tem uma oposição bolsonarista que, com todo o meu respeito, é retardada, né? E eles vão vender qualquer coisa para dizer que, na verdade, o plano, sei lá, comunista do Oriente, junto com a China e com não sei quem, envolve prender o Jair Bolsonaro. E você tem um cara que é diretamente interessado nisso, que é o filho dele, que é o Eduardo Bolsonaro, falando literalmente em vários vídeos, tem pelo menos 3 vídeos onde o Eduardo Bolsonaro, pelo menos 3, ele fala de forma literal: se tiver que ter cenário de terra arrasada, nós vamos ter. Se tiver que queimar a floresta toda, nós vamos ter, porque no final do dia, o interesse do Eduardo Bolsonaro é um só: o pai dele não ser preso, né? Inclusive, o engenheiro Léo, eu nem tinha visto isso. Ele foi no debate com o Superman, não sei se você viu isso. Ele citou isso, o Superman falou: não, ele não falou isso. Falou, não, então peraí. Aí ele pegou na hora, não sei se vocês viram esse código. Olha aqui, põe no meu, olha aí. Aí ele, não, é que na verdade... É uma metáfora. É uma metáfora, porque de tão... Peraí, o cara que eu votei... Então, isso aqui tem até uma história que eu já contei, não quero me estender muito aqui, mas você deve lembrar do Paulão, do Agro. Um cara, ele é vendedor de leite, um dos maiores do Brasil, e ele, na época que o Dória estava querendo aumentar imposto sobre produto, sobre alimento e remédio, ele foi um dos caras que mais ajudou a gente a articular para acabar manifestação. naquela manifestação. Ele fez a manifestação. Inclusive, assim, só lembrando, tá? Um breve adendo. Por que essa história aconteceu? Só um breve adendo. O Dória, no meio da pandemia, ele decidiu acabar com uma isenção que existia para alimento e para remédio de ICMS nesses produtos. E aí a gente fez muito barulho e o governo, mesmo tendo maioria na Assembleia, não quis votar. O governo falou: não vamos votar porque pega muito mal. Aí teve uma pessoa que negociou cargo com o Dória e resolveu mudar o voto, que foi a Janaína Pascoal. Não sei se vocês lembram disso. Aí o Dória falou: opa, beleza, onde passa o boi passa a boiada, todo mundo votou. Aí a gente organizou uma manifestação, inclusive com o Paulão do Agro lá contra o Dória, contra isso daí. Beleza. E ele era um cara, que até, sabe, tinha um carinho por ele. Pô, o cara foi lá, comprou a briga, ajudou a gente, não sei o que lá. O cara super, ultra bolsominion. E aí eu fico pensando nesses caras, velho. Um cara como ele, um cara que fez o Kit Mito. O Kit Mito foi ele que fez. Não sei se vocês lembram desse Kit Mito. Era uma cestinha que você abria, aí tinha um óculos do Mito, relógio do Mito. Era tudo, caneta do Mito, caneca do Mito. Era o Kit Mito. Né? Um cara como esse que votou no Eduardo Bolsonaro, que apoiou, ele é um dos maiores financiadores do CIPEC, inclusive, vendo o Eduardo Bolsonaro pegar a empresa dele e falar assim: foda-se a tua empresa. Foda-se os empregos que você gera, fodam-se as famílias que dependem da tua venda de leite. Se eu precisar ter cenário de terra arrasada pro meu pai continuar solto, eu vou fazer. E aí a gente tem, infelizmente, cara, uma galera achando que o mundo é dicotômico. Existe a direita e a esquerda, os maus e os bons. Então significa que eu sou a favor do Trump, então o Trump também quer o Bolsonaro solto, então eu sou do lado do bem. Não, as coisas são muito mais complexas do que isso. E eu acho que cair em narrativa bolsonarista a essa altura é absolutamente perigoso. Cara, eu sempre me estressei muito aqui no canal justamente porque colocar opiniões, e toda vez que vocês vêm aqui eu brinco, né? Porra, lá vem vocês aqui pra todo mundo ficar falando: porra do Globo aí com os caras do MBL. Por quê? Quem critica o Bolsonaro, quem defende os seus valores e critica o Bolsonaro, sim, vira uma outra coisa que não presta pra quem é bolsonarista, porra, de olhos fechados. Não, a pauta hoje do que se chama de direita, né? O cara fala assim: eu sou de direita. Tá, o que é ser de direita? Quando você pega as pautas, são todas defender o Bolsonaro nas mais diferentes instâncias. A direita brasileira hoje, ela se tornou uma grande prova de amor ao Bolsonaro. Você é mais de direita quanto mais você ama o Bolsonaro. O que é um absurdo. Então, virou de direita ser o quê? Eu ver como é o nome do Valdemar da Costa Neto, de forma completamente atrapalhada, subir num caminhão e falar assim: vocês transformam meu partido no maior do Brasil. E todo mundo: vocês são os caras que pátria e família, saúde, com saúde pública e com a família. Cara. É isso que virou? E o problema que eu vejo é o seguinte, né, cara?
quanto tempo nós tivemos pra gente, porra, defender a liberdade das pessoas do 8 de janeiro? Quanto tempo nós tivemos pra bater em anistia? Quanto tempo nós tivemos pra fazer um monte de coisa, né? Então, assim, eu acabo criticando bastante. Criticava, né? Quando eu tava ali fazendo os react, o Bolsonaro, porque, porra, me doía ver como aquelas pessoas ficaram ali por Raul Lima, abandonado, né?